Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora no módulo especial, análise de caso, e essa análise de caso aqui é algo que o pessoal tem dúvida, tá? O pessoal tem dúvida e surge dúvida, e as dúvidas surgem, às vezes parece ser simples, mas não é, tá? Algumas vezes já me vi em situações parecidas com o que eu vou falar agora. Então, eu atuo desde 2002, tá? Ainda atuo na prática. Sou plantonista do Hospital Federal de Bom Sucesso, atuo na emergência. Em algumas situações, não no Hospital Federal de Bom Sucesso, mas em outros locais, eu já me vi em situação parecida, tá? Fui obrigado a suturar, né? O médico vai chegar para você e vai falar que para você suturar um paciente. E em alguns casos, o médico vai falar para você que o caso que ele está te solicitando para poder suturar o paciente é um paciente, é uma sutura simples, é um ponto, é uma ferida que não tem muita complicação, e o médico fala, olha, eu sou médico, vem sempre com esse papo, eu sou médico, e você vai suturar, porque eu estou prescrevendo, tá? Então, esse tipo de prescrição é uma prescrição que não vale, tá? Deixa eu voltar aqui. É uma prescrição que não vale. Então, o caso é esse. O médico solicita a você, técnico, auxiliar, enfermeiro, que realize uma sutura no paciente. Tá? Então, nessa situação, naquele ambiente, você, o médico e o paciente, às vezes, tem até acompanhante, né? Uma criança, representante legal, tá? E aí é bem complicado essa situação, tá? O que acontece? Vamos criar uma linha do tempo para a gente visualizar essa questão, tá? Uma linha do tempo entre a prescrição do médico, tá? O posicionamento do profissional e o registro, tá? Na prescrição é um pedido do médico, né? O médico faz o pedido da prescrição, da sutura, e esse pedido aqui que eu falo, essa prescrição, é a verbal mesmo, falar, olha, passa a sutura, porque ele, com certeza ele não vai colocar isso no papel. Ele sabe muito bem que isso não cabe a outro profissional, tá bom? O posicionamento do profissional é visualizar que aquilo ali não é dele. E muitas vezes o profissional sabe que não é dele, sabe que aquilo ali não é função, tá? E aí é privativo, inclusive, de outros profissionais. Ele sabe disso, mas ele fica numa situação ruim. Ele fica, muitas vezes, não sabendo se ele deveria ou não fazer aquele procedimento. E aquilo acaba trazendo um grande desconforto e o profissional acaba fazendo, por dois motivos. Por não saber se é ou não função dele, não saber se posicionar em relação a isso, será que eu estou cometendo uma negligência do fato? E de ter um médico que se acha superior hierarquicamente, superior em um posicionamento frente ao profissional da enfermagem, tá? Então, o posicionamento primeiro é dizer que não é sua função e que não fará. Mas isso tudo a gente vai traçar bem, tá? Traçar bem nesse estudo desse caso. E o registro. Prontuário e livro, tá? Livro. Importante aqui, né, você pode me perguntar, mas eu tenho que relatar isso no prontuário? A diferença do prontuário, a gente vai ter uma aula já falando sobre registro, tá? Mas é importante dizer para vocês que há uma diferença entre o registro no livro e no prontuário. No prontuário é tudo que for da assistência ao paciente, tá? Lembrando que o prontuário médico é prontuário do paciente. Tem esse nome, prontuário médico, mas é prontuário do paciente. A relação não é prontuário do médico, e sim um prontuário onde toda assistência a este paciente estará registrada em um documento, tá ok? E esse prontuário necessita ter todos os elementos da assistência. Então, não se esquivem, por exemplo, de relatar que você teve a solicitação do médico de relatar, e fala o nome, tá? Relate o nome do médico tal, de prescrever um cuidado que não era sua função de fazer, era privativo até de outro profissional, como nesse caso, que a gente vai conversar ainda, e o médico fala sobre você vai decorrer
no registro, tá? Tudo bem, até depois de amanhã. Do médico, tá bom? Pedindo que o mudo de vocês, para não ficar aqui, depois eu vou abrir para a gente conversar. Então, o livro é importante também, tá? O livro de ordens e ocorrência. Ordens relacionadas à ordem, depois que a gente for falar de registro, eu vou falar melhor do livro. E ocorrências. Isso aqui é uma ocorrência importantíssima que você precisa registrar, tá? Os profissionais da medicina, da fisioterapia, eles não deixam de registrar. Isso é importante falar para vocês. Não fiquem com medo de registrar. É importante registrar no livro e no prontuário, tá bom? E também é importante comunicar a recorrência desse pedido e a colocação do médico, se ele está afetando a seu posicionamento como profissional de saúde, tá bom? Nós temos aqui, qual é o princípio? Deixa eu ver se essa tela aqui que a gente vai trabalhar. Qual é o fundamento de você negar a realizar uma sutura? Primeiro, então, na Constituição da República, né, na Constituição da nossa Constituição de 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está no artigo 5º, inciso 2. E isso aqui é importante deixar claro. Não existe lei que te obrigue a fazer um pedido que não há cabimento. Tá? Então, ele não pode te obrigar a fazer nada. E as pessoas confundem muito lei com resolução. Lá na introdução falamos sobre isso, sobre lei, resolução e parecer. Existem vários pareceres e resoluções do CRM, tá? Inclusive no seu estado, seja no regional ou no federal também. Só que essas resoluções não obrigam a enfermagem, tá? Você pode se pautar sobre elas, mas a resolução do médico não obriga a enfermagem. Mas temos uma lei, que é a lei do ato médico, se chama ato médico, né? Que é 12.842 de 2013, tão falada da lei do ato médico, que diz no seu artigo 4º, parágrafo, inciso 2º, perdão, é privativo ao médico, indicação e execução da intervenção cirúrgica. Então, a sutura, o material de vocês de apoio tem aí no PDF, inclusive alguns pareceres e resolução, tá bom? A sutura é uma etapa importante do ato cirúrgico, tá? Portanto, é um ato médico. Então, não tem cabimento do médico chegar para você e falar, olha, eu quero que você realize sutura. Isso aí não tem cabimento, tá bom? Você não vai fazer esse procedimento porque isso está fora da sua alçada, tá? Não é sua função realizar este procedimento. E olha só que legal que a gente vai entrar. Acabei de falar sobre isso. Nós temos exceções, tá bom? Primeira exceção é a enfermeira obstetra e a obstetriz, que ela pode realizar, sim, uma sutura, a episiotomia. E aqui, na nossa resolução, perdão, na nossa lei do exercício profissional, nós temos essa determinação, que é a enfermeira que tem a sua especialização em obstetrícia, ela pode sim, artigo 3º, ato da enfermagem, quando praticado por enfermeira obstetra, a episiotomia, tá? Parágrafo único do artigo 11, perdão, eu falei artigo 3º, artigo 11, do exercício profissional. Lei do exercício profissional. Isso sim deve ser seguido, é obrigatório, tá? E isso você pode colocar frente aos outros profissionais, diferente de uma resolução. Realização de episiotomia e episiografia, tá bom? Quando necessário. Então, um enfermeiro obstetra, ele pode. Então, essa é a exceção. E qual é a outra exceção, Bruno? A outra exceção é, lógico, uma situação de urgência e emergência. Você precisa realizar uma sutura por algum caso que o paciente possa estar perdendo uma lesão grave. Naquele momento ali, você precisa fazer uma sutura por algo do tipo, não tem nenhum médico na região, você vai fazer essa sutura um caso de risco de morte. Esse risco de morte, vocês já viram várias vezes eu falando, olha, pensa, o paciente vai morrer se eu não fizer? Se a resposta for não, não faça, tá? Não faça. Essas situações meio complicadas. Aqui, no material de vocês viram aí no anexo, tem pareceres dos coréns. E eu coloquei, assim, numa carga de
subindo, né, cronológica, um parecer do Corém de São Paulo, número 39, de 2013. Ele diz lá, não é função do enfermeiro. E a mesma coisa todos os pareceres dizem, tá? Corém Bahia, número 5, 2014, não é função do enfermeiro. Corém de Santa Catarina, de 2020 agora, que é o parecer 001, não é função do enfermeiro. Peguei, né, 3 regiões diferentes para falar que é o mesmo posicionamento. Todos eles têm a mesma ideia, a mesma concepção. Não é função do enfermeiro, do profissional de enfermagem, realizar sutura. Isso é ato médico, é exclusivo do profissional, tá? Nós temos uma resolução também que fala sobre isso, tá bom? Temos a resolução 278 de 2003. Aí sim, na resolução ela obriga, ela regulamenta os profissionais da enfermagem e você pode usar isso como fundamento também, que aos médicos, no ato médico deles, tá? É vedado ao profissional de enfermagem a realização de suturas, tá? A realização de suturas, é vedado. O que é vedado, Bruno? É proibido, tá? É proibido realizar sutura. No parágrafo único, tá? É que a gente já traz o que a gente falou de exceção, tá bom? Não se aplica ao disposto do caput, o caput é a cabeça do artigo, que é esse artigo primeiro, as situações de urgência, na qual efetivamente haja iminente e grave risco de vida. Olha só como ele coloca ainda, ó. Iminente e grave risco de vida. Não podendo tal exceção aplicar-se a situações previsíveis e rotineiras, tá? Ah, Bruno, o profissional de enfermagem fez uma sutura. Ele pode responder um processo ético, tá? Se ele for, logicamente, sofrer uma denúncia no conselho. Tá? Ele vai passar pelo plenário para saber se vai ter ou não esse processo ético, tá? E aqui, no mesmo ato, nós temos 3 lesões aos 3 elementos do nosso código de ética, não, tá? Nosso código de ética. 3 lesões ao código de ética. Primeiro, ao direito, tá? O artigo 22 diz, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica. Acabamos de falar, é um direito seu recusar, porque não é sua competência técnica. No dever, temos o artigo 24, exercer a profissão com competência. Tem outras coisinhas no artigo, mas é importante dizer isso. É um dever exercer a profissão com competência. Aqui é a competência técnica, tá? Técnica, usar a ciência e as questões práticas. Proibição, é proibido. Artigo 62 e 75. Nós temos 2 artigos aqui falando sobre isso. No 62 está assim, ó, executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal. Gente, falamos algumas coisas sobre isso, legal, sobre lei, tá? Falamos sobre o ato médico, a lei do ato médico, que não é competência competência do médico privativo a procedimento cirúrgico. A sutura faz parte de um procedimento cirúrgico, tá bom? Competência técnica da enfermagem, ética, tá bom? No artigo 75, praticar ato cirúrgico. Nisso aqui também auxiliar em cirurgia. A gente vai falar sobre isso também, tá? É proibido o profissional de enfermagem participar, ser auxiliar de cirurgião. O auxiliar faltou, o residente faltou. Vou pegar um profissional mais experiente da enfermagem para me auxiliar na cirurgia. Não pode, é proibido, tá bom? Aqui, a gente fez aquela linha do tempo lá no início, né? Sobre um caminho a se seguir quando identificar esse problema. E olha aqui, nós identificamos o erro, tá? Nesta fase, necessita de conhecimento teórico. E muitas pessoas não sabem sobre esse posicionamento da sutura, que não pode, tá? E às vezes as pessoas erram e tomam um processo sem saber. Por que eu estou sabendo? Eu não poderia fazer isso, não pode falar que não sabia, tá? A gente não pode falar que não sabia da existência de uma lei, da existência de uma resolução dentro do conselho. E calma para pensar na prática. Muitas vezes a gente pega de surpresa, tá? A gente acaba tomando uma decisão sendo imprudente, porque a gente faz um posicionamento sem saber. Informar ao profissional. Nesta parte tem a ação de informar, falar, expor que não irá fazer. Gente, uma dica super importante, tá? Isso você vai trabalhar tem programação neurolinguística, tá? Você vai falar o nome do profissional, perguntar o nome. Se você não souber, qual é o seu nome, por favor?
Quando você fala isso para alguém, ou até quando você recebe, alguém te pergunta, qual é o seu nome? 50% das pessoas ficam com medo, mesmo estando certas. Por quê? A pessoa quer saber o seu nome. Provavelmente ela vai relatar e vai colocar um nome. Então, pergunte o nome do profissional. Qual é o seu nome? Você é um médico ou residente? Tá? Façam isso, tudo bem? Perguntar o nome. E você vai falar em voz alta. Publique seu pensamento, tá bom? Fale lá, olha só, eu não vou fazer. Quando tiver familiar, principalmente paciente lúcido, aí que você tem que falar. E você tem que explicar ao paciente. Senhor, fulano, não posso fazer esse procedimento porque não cabe a mim, tá? Eu não tenho capacidade técnica para isso. A sutura faz parte de um ato cirúrgico, tá bom? Explicando de forma que ele possa entender, tá? E vai registrar. Esta parte é importante. E se engana quem acha que estará entregando o profissional. Você não vai ser o X9 registrando esse fato. Pelo contrário, é um dever. Artigo 47. Posicionar-se contra e denunciar os órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, não somente da equipe de enfermagem. Nosso código de ética. Nós devemos, é um dever nosso, tá? É um dever, eu tenho que fazer. Entendeu? Eu tenho que fazer. Opa, deixa eu parar isso aqui. Tenho que fazer. Quando houver risco de danos decorrentes da imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da pessoa, família e coletividade. Pessoal, neste caminho aqui, tá? Na aula de responsabilidade civil, que é a primeira aula do módulo de dever, eu falo sobre responsabilidade civil. Assistam. Tem os 3 elementos da culpa: imperícia, negligência e imprudência. Se eu fizer uma sutura em um paciente e der um problema, estarei sendo imperito, correto? Eu não tenho essa capacidade técnica. A imperícia, negligência e imprudência, ela não é simplesmente falar não faz, deixou de fazer, ou não tem capacidade técnica. Nós temos também que visar profissional médio. É esperado de todo profissional saber determinado fator? Neste caso, não há análise de profissional médio. Se você realizar uma sutura, tá, e der problema, vai cair em perícia, tá bom? E você vai cair também, pode ser processado criminalmente, exercendo a profissão de forma irregular, tá? Então, está no Código de Ética, artigo 47, é um dever do profissional posicionar-se contra e denunciar os órgãos. Aqui, denunciar os órgãos, você precisa ter um registro. Você precisa registrar. Como eu falei, prontuário, que foi solicitado pelo médico a prescrição de uma sutura e você recusou por isso, aquilo, ok? E no livro, tá? Peça ao enfermeiro para registrar. Existe algo, né? Isso é discutível, se cabe ao técnico registrar no livro de ordem de ocorrências. A regra é o enfermeiro registrar. Mas, nesse caso, por exemplo, se o enfermeiro não quiser registrar, você não vai registrar isso? Você não vai fazer isso? Tá? O pessoal que está assistindo a aula agora, né, ao vivo, quem não for do Dissecando, tem uma aula que eu falo sobre uma aula de produção de provas. Essa aula de produção de provas tem lá no link da minha bio. Assistam. Existem várias formas de se produzir provas no seu ambiente de trabalho. E muitas vezes as pessoas desconhecem que pode gravar uma conversa, que podem colocar um celular para filmar. Não, você não vai expor o profissional, mas você vai ter uma prova ali, tá? Inclusive, como colocar essa prova em papel. Você pode sim colocar. E hoje em dia é muito fácil você colocar, por exemplo, um vídeo num papel. Isso parece impossível, né? Mas eu vou depois, na elaboração de documentos, ensinar para vocês como que vocês vão fazer isso. Então, registrem, muito bem registrado, início, meio e fim. Olha, foi me solicitado isso e isso. Informei ao mesmo, relatei que não é minha função, em virtude disso, tá bom? Isso aí, o material todo anexo para vocês vão ver que os pareceres são basicamente iguais, falando do mesmo posicionamento, tá bom? Relatem isso. E se isso for recorrente, e se isso afetar a sua imagem, a sua moral, vocês vão ter que denunciar o profissional que está te obrigando a fazer isso.
Se a sua instituição tiver mais que 50 profissionais de enfermagem, é obrigatório comissão de ética. Na próxima semana eu vou subir a aula da comissão de ética, tá? Então, é obrigatório ter comissão de ética dentro de uma instituição. E a comissão de ética, ela faz uma espécie de meio termo entre a instituição e o conselho. E ali ela fica como intermediária de receber os problemas e levar ao conselho, do conselho para o hospital. Então, essa situação do comissão de ética, tá? Ela pode ser levada ao conselho também pela comissão de ética. E outra função da comissão de ética importantíssima no hospital é resolver os problemas que envolvem a enfermagem, eu estou falando da comissão de ética da enfermagem, tá? Juntamente à direção. Porque quando você faz uma denúncia na comissão de ética, eu pergunto sempre isso, quem faz uma denúncia na comissão de ética? Quase ninguém faz uma denúncia na comissão de ética. E a última vez que eu fiz uma denúncia, eu achei a resolutividade tão boa, sabe? Eu chamei o pessoal do meu plantão, que estavam reclamando de algumas coisas, e perguntei, gente, temos aqui 10 pessoas, estavam no setor, né? 10 pessoas. Estavam reclamando de vários problemas de rotina. Quantos aqui já fizeram uma denúncia à comissão de ética? Ninguém tinha feito. E eu falei, olha, eu fiz uma denúncia e andou. O profissional foi chamado pela comissão de ética médica do hospital, por causa da denúncia que eu fiz. E isso aí foi registrado e foi reduzido a termo no papel e ficou dentro do hospital. Olha a importância disso. E depois daquele momento, daquele problema que nós tivemos, nesse caso concreto meu, nunca mais esse médico agiu dessa forma. E eu falo isso para vocês entenderem que muitas vezes a enfermagem reclama muito. E eu falo de mim, tá? E 90% ela tem não a certeza, mas sim tá certa em reclamar, tá? Ela tá certa em reclamar. E só que o meio que ela vai reclamar não é o meio certo. E outra coisa, a forma que ela tem que reclamar. Então, quem não reconhece o erro, quem não se posiciona com o erro, quem não registra, não tem como os outros profissionais respeitarem. Que muitas vezes, até no particular, até no particular, tem forma de se posicionar. Sabemos que como é a situação de um hospital particular, tá? Então, registro no prontuário, livro da ocorrência, comissão de ética, faça uma denúncia no CRM também. Você pode fazer uma denúncia no CRM e no Corém, tá bom? E no Corém. No Corém, por exemplo, você pode fazer uma denúncia anônima, dizendo que no seu hospital estão obrigando a fazer sutura, aí você tem que levar as provas, e essa denúncia pode ser anônima, tá? Se for de um profissional a outro, não pode ser anônima. E se tiver lesando sua moral, com ameaças, sua imagem, a sua honra, vá a uma delegacia e registre um boletim de ocorrências, tá bom? Eu falei sobre provas, você que não está no dissecando, é aqui o meio mais fácil, você entra lá na minha bio, tem aqui esse link aqui, e você tem a aula gratuita dissecando, tá? E aqui também você pode, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, marca texto, aulas, você entra aqui, ó, só subir os destaques, tem algumas aulas liberadas, tá bom? Vocês vão assistir como produzir provas, tá ok? E aqui também a aula de secando, como produzir provas, você assiste a nossa aula, tá ok? Esse foi o caso que eu tinha para vocês, e agora eu vou abrir aqui o pessoal que está ao vivo para perguntar, e vou salvar aqui, vou terminar essa gravação, tá bom? Vocês que estão assistindo, dúvidas, coloquem aqui nos comentários do portal, e nós vamos trocando. A sua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo.